Bom dia, geral. O meu nome é Isaías, vulgarmente conhecido por Zaya. Eu vim aqui hoje para falar sobre a continuidade dos termos da oração. Nós vimos os termos essenciais da oração, que é o sujeito e o predicado. Agora nós vamos ver os termos integrantes da oração, os termos acessórios e uma noção de paralelismo sintático, tá? Os complementos, né, no caso dos termos integrantes da oração, temos os complementos verbais, o complemento nominal e o agente da passiva. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui a cada um deles. Né? Então, nós temos dos complementos verbais o objeto direto e o objeto indireto. Qual a diferença entre eles? O objeto direto vem sem a preposição. Então, ele complementa o sentido de um verbo sem preposição. Então, nós temos lá qualquer oração, né? Que tenha lá o menino, né? Comeu a maçã. Então, eu tenho a maçã. Esse a é apenas um artigo que acompanha o substantivo maçã e ele complementa diretamente o verbo comer. No caso do objeto indireto, eu tenho um verbo transitivo indireto e, através dele, né, ele vai se ligar ao complemento através de uma preposição. Então, o aluno gosta de língua portuguesa. Tá? Então, eu tenho que falar a preposição de. Eu não posso falar o aluno gosta da língua portuguesa, assim como eu digo o aluno come maçã. Então, o objeto indireto, ele é um complemento verbal, assim como o objeto direto, só tem essa distinção de um ter preposição, outro não, mas eles são complementos verbais. Por isso que o complemento nominal não tem um outro nome, é só complemento nominal, porque só tem um, e ele vem com preposição, é como se fosse um objeto indireto, mas como ele se refere ao nome, então só existe um com preposição, então eu chamo de complemento nominal mesmo, não preciso fazer distinção nenhuma. E a preposição vem acompanhada aí de um substantivo, adjetivo ou um advérbio. Então, por exemplo, eu tenho medo, né? Medo de quê? Eu não posso falar eu tenho medo barata. Eu tenho medo de barata. Então, eu preciso da preposição, assim como no objeto indireto referente ao verbo, eu tenho que falar gosto de maçã. No caso da preposição, eu ainda posso ter um objeto direto, que eu acabei de falar que ele é direto porque não tem preposição, mas há alguns casos de objeto direto preposicionado. Pô, agora complicou então. Se eu já estava quase decorando que é só olhar lá, não tem preposição é direto, tem preposição é indireto, era só fazer uma decorebinha ali que dava tudo certo. Até certo ponto dá certo, mas eu preciso saber o sentido da oração. Então, por exemplo, o professor avisou o aluno e a mim. Eu não quero dizer que ele avisou a nós dois, né? Então, eu quero fazer uma distinção aí em que o professor avisou o aluno e a mim, que na forma corriqueira de se dizer, né, avisou eu, né, avisou a mim. Então, esse a é uma preposição que acompanha aí o pronome mim, e aí eu tenho um objeto direto, porque ele avisou alguém, e aí eu tenho uma preposição. Então, a gente chama isso de objeto direto preposicionado. Eu também tenho objeto direto pleonástico. Pleonasmo é uma forma de redundância, só que não é aquela redundância condenável que a gente vê, né? Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro. Isso aí é redundância que a gente procura evitar, apesar de não estar errado, mas é uma coisa desnecessária. Aqui eu quero ressaltar quem ficou impressionado com a atitude. Então, eu poderia falar, muito me impressionou a atitude, mas eu quero enfatizar, então eu uso um pleonasmo. Aí eu digo, a mim, muito me impressionou sua atitude. É desnecessário, mas eu posso utilizar esse recurso, e aí é o mesmo caso lá de cima, eu tenho uma preposição antes do verbo impressionar. Né? Quem impressiona, impressiona alguém, e não a alguém.
Além desses dois casos, dos complementos do complemento nominal e dos complementos verbais, eu tenho o agente da passiva. Se é agente da passiva, é porque a oração está na voz passiva. Estando na voz passiva, obviamente, eu venho de um objeto direto. Então, eu tenho: o menino comeu a maçã foi comida pelo menino. Então, o que era sujeito foi lá para o outro lado, como objeto, né? E é o agente da passiva, porque agora eu tenho um sujeito paciente, que é a maçã. Só que a maçã sofre a ação de ser comida. Então, no caso, quem continua agindo ali, entre aspas, né? Por isso que chama agente da passiva, é o menino. Só que ele está na estrutura da oração, na voz passiva, então a gente chama isso de agente da passiva. Tá certo? Aí nós temos o caso, por exemplo, né, do agente da passiva, como eu já falei, isso obviamente vai estar nas orações formadas pela voz passiva, que é uma inversão sintática da voz ativa, e ela só se dá com objeto direto. Por exemplo, eu falei que o Joãozinho gosta de maçã, eu não posso falar a maçã foi gostada pelo Joãozinho, não tem como. Eu só posso fazer isso com um verbo transitivo direto. Depois eu tenho os termos acessórios. Então, a gente já viu na aula anterior termos essenciais, sujeito predicado. Vimos agora os termos integrantes, que são aqueles que fazem parte da oração, eles não podem ser separados por vírgula, nada, mas eles são também importantes para o entendimento. E os acessórios. Acessório, o próprio nome diz, eu posso descartar ou não, eu uso esse acessório para enfatizar, para dar mais clareza ao meu texto, tal, mas ele pode ser dispensável. Então, o termo acessório tem esse nome exatamente por essas funções mais periféricas. Eu tenho os adjuntos. Então, vejam que eu tenho lá complemento nominal e aqui eu tenho adjunto adnominal, que são, né, os nomes ligados ao núcleo do sujeito, no caso, ou ao núcleo do objeto. E eles vão explicar, vão delimitar, vão restringir o sentido. Então, eles são os artigos, os adjetivos, os numerais, os pronomes, que estão ali orbitando, né? Estão acompanhando o substantivo, tanto na função de sujeito como de núcleo do objeto. E eu tenho o adjunto adverbial, que é relacionado ao verbo, a um adjetivo ou ao próprio advérbio. E eles dão ideias de circunstâncias, de tempo, modo, causa, etc. Né? Depois eu tenho como acessório o aposto. Aposto tem esse nome por isso mesmo, ele é fixado ali, ele dá uma ideia de especificidade, ele pode enumerar, ele pode explicar e pode resumir. Quando que ele explica? Né? Por exemplo, naquela segunda-feira, um Natal triste, eu não encontrei ninguém. Então vejam que a expressão um Natal triste é um aposto, vem separado por vírgulas, né? Ele está sempre fora da oração, na verdade, porque ele não faz parte da oração. Na verdade, a oração é o quê? Naquela segunda-feira eu não encontrei ninguém. Né? Mas eu quero dizer que segunda-feira é essa, eu quero explicar. É uma segunda-feira, só que era um Natal, não é um dia qualquer, não é uma segunda-feira qualquer. Eu posso especificar. A Rua Moraes Barros atravessa toda a cidade. Então, eu tenho uma rua que atravessa toda a cidade, só que eu quero especificar, não são todas as ruas, é só a Rua Moraes Barros. Então, eu estou especificando que rua atravessa toda a cidade, mas percebam que é desnecessário, posso falar, a rua atravessa toda a cidade. Eu tenho uma enumeração, que é o inverso ali do aposto resumitivo, que vocês vão ver agora. Há vários aspectos a serem considerados. 2 pontos. Vejam que o aposto sempre está separado aí por um sinal gráfico, né? Eu tenho a miséria, o analfabetismo, a violência. Então, eu enumerei quais são esses aspectos a serem considerados. Isso se chama aposto. Ou eu posso fazer o inverso. Miséria, analfabetismo, violência, tudo deve ser considerado. Então, esse tudo é uma palavra que resume todas as anteriores.
que eu coloquei anteriormente. Obviamente, elas estão ali, elas vão estar também separadas por vírgula. Então, tudo aqui é um aposto que a gente chama de resumitivo. E o vocativo. Professor, estou com dúvida. Esse professor que você usou aí é um chamamento, é uma evocação. Então, sempre que você se dirige ao seu interlocutor, você usa um vocativo. Faz parte da oração? Não, ele vai estar separado por vírgula ou um ponto de exclamação, né? Então, é um chamamento. Isso a gente chama como vocativo, é outro termo acessório da oração. Para terminar, eu vou falar do paralelismo sintático, que muita gente não deve ter ouvido falar muito disso, mas é importante na coesão e na coerência do texto, na produção de texto, na leitura, você vai perceber isso. É já uma forma mais estilística que você precisa começar a ter, né, para se expressar melhor, para construir melhor a sua escrita, a sua fala, etc. Então, são termos coordenados com a mesma função sintática, por isso que chama paralelismo sintático, né? E atribui-se a mesma estrutura sintática. Então, por exemplo, eu tenho lá, eles tinham certeza de sua própria inocência e da compreensão das pessoas. Eu não posso falar, não é que eu não posso, eu posso. Falar assim, eu tenho certeza de sua própria inocência, né? Eles tinham certeza de sua própria inocência e de que eram compreendidos pelas pessoas. Se eu falei inocência, eu tenho o equivalente sintático, que é compreensão. Se eu criar uma outra oração ali, de que eram compreendidos, eu estou quebrando o que a gente chama de paralelismo sintático. Ou eu uso os dois substantivos, inocência e compreensão, ou eu uso os dois verbos fazendo duas orações. Vejam o exemplo abaixo aqui. Ó. Eles tinham certeza, de novo, lá em cima eles tinham certeza de sua própria inocência. Aqui eu tenho, eles tinham certeza de que eram inocentes. Se eu disse própria inocência, eu vou dizer da compreensão. Se eu disse de que eram inocentes, eu não vou falar da compreensão, eu vou falar de que seriam compreendidos. Isso é paralelismo sintático. Se eu construir duas orações que tem o verbo ser ali, né, que eram, e aí eu uso inocentes, e de que seriam, ou de que eram compreendidos. Então, eu tenho as duas construções sintaticamente paralelas, elas seguem a mesma linha. Paralelismo quer dizer isso, né? E eu tenho, no outro caso, a própria inocência e da compreensão. Então, eu preciso, na hora de falar, eu tenho que prestar atenção, porque às vezes na fala isso acontece, né? Você quebra esse paralelismo, mas isso não é tão grave na fala, porque a fala você vai ali, está online, vamos falar assim, né? Você vai reconstruindo a sua frase, a sua forma, você repete, você diz de outro jeito. Na escrita não dá tempo. Você escreveu, não tem mais como voltar. Então, antes de escrever, dá para a gente pensar nisso e reestruturar o nosso texto usando isso que a gente chama de paralelismo sintático. É muito legal saber isso, porque você vai aprimorando a sua escrita, principalmente nas redações, né, no vestibular, no Enem e tal, para a gente saber expressar melhor as nossas ideias com mais clareza, o texto fica mais limpinho, mais claro. Então, eu acho que isso ajuda bastante na nossa expressão, né? Então, hoje a gente viu aí os termos integrantes, os termos acessórios, os essenciais a gente já viu anteriormente, e um pouquinho do paralelismo, no caso, o paralelismo sintático. Há outros paralelismos, nós vamos deixar para a próxima, tá bom? Um abraço, boa semana, até mais.